Olá, pessoal, e hoje nós vamos continuar aqui fazendo o nosso último vídeo em homenagem ao professor Matheus Paranhos e vamos receber 3 professoras, pesquisadoras que atuam junto ao setor produtivo, junto à graduação, pós-graduação. Um vídeo imperdível. Agroverdades Especial Tributo ao Professor Paranhos. Realização Asbram e Minerva Foods. Olá, pessoal, e hoje, como sempre, gostaria de começar agradecendo aqui a todos que nos seguem aqui no canal Agroverdades, pedir que, se você não está inscrito no canal, que você se inscreva, clique no sininho para receber notificações dos vídeos que são postados semanalmente e, principalmente, se você gostou, dê um like para que a gente possa estar chegando cada vez a mais pessoas nas redes sociais. E hoje nós vamos dar continuidade aqui a uma gravação de um vídeo, em homenagem ao professor Matheus Paranhos, que nos deixou recentemente, e nós vamos ter a participação de 3 professoras pesquisadoras que atuam junto ao setor produtivo, na graduação, na pós-graduação, e a gente falar um pouco, o tempo que nós temos é muito pouco para a gente falar, da história do professor Matheus, mas dentro desse tempo limitado, nós vamos tentar aqui pedir que elas falem um pouco, da importância que foi o professor Matheus para o sistema de produção, principalmente de ruminantes no Brasil. E eu gostaria de começar pela professora Eliane, que teve vários trabalhos junto com o professor Matheus, mas que tem uma inserção que usa muito dos conhecimentos gerados pelo professor Matheus, tá? Junto ao setor produtivo. Eu peço aí para Eliane que ela também faça uma apresentação breve, eu pedi que você mesmo se apresente, Eliane, e depois que você fale um pouquinho do trabalho do professor Matheus, a importância que teve para você junto ao setor produtivo. Olá, pessoal. Obrigada, viu, Nilma, pela oportunidade da gente estar fazendo essa homenagem aqui, e relembrando os bons tempos com o Matheus. Eu fui a primeira aluna de doutorado dele, quando eu cheguei em Jaboticabal, na nossa época lá, ele tinha tido 2 alunos de mestrado só, e eu fui a primeira de doutorado que entrou, trabalhando com bovinos, na área de reprodução, e o Matheus estava começando a entrar nessa área de bem-estar. Eu já tinha experiência de ensino, então ele aproveitou para ir fazer o pós-doc dele, com o Brum, na Inglaterra. Ele voltou, ele já veio com uma nova carga, de conhecimento em cima do bem-estar animal. Uma parceria com o Brum, que começou naquela época e se estendeu, até o final. E aí nós chegamos naquele momento que a gente tinha que fazer essas informações novas que ele estava trazendo chegarem no produtor. Eu tive a oportunidade de acompanhar as 2 primeiras grandes atividades dele junto aos produtores, que foi uma primeira palestra na FEICORT, as primeiras FEICORTs, há 30 anos atrás praticamente, e depois um trabalho que a gente fez aqui no Mato Grosso do Sul, que foi voltado para a melhoria da qualidade de carne no transporte, e do transporte, para a diminuição de perda de carcaça, durante o embarque e o transporte para uma grande multinacional de hipermercados, que atuava aqui, junto com a Associação de Novilho Precoce. Então, ele veio treinar o pessoal de campo, os caminhoneiros e também produtores até chegar no frigorífico. Então, a gente sentou com os 3 segmentos para conversar e para fazer esses treinamentos. Então, foi um exercício muito grande, de transmitir uma informação que era nova, nova para todos nós naquela época, e chegar
e chegar a fazer isso chegar no campo como uma coisa prática, né? Então, foi um período de adaptação e foi quando ele criou uma metodologia de atuar junto, né, às propriedades rurais, que ele foi aprimorando e chegou no grande impacto que ele conseguiu, né, no sistema produtivo e de uma forma com uma metodologia muito aprimorada e eu acho que quase que única de trazer as informações do bem-estar animal de forma tão apurada para as pessoas mais simples que estão no campo, na lida com os animais. Então, foi um período muito interessante, eu aprendi bastante, né? Eu sou da geração que não teve comportamento e nem bem-estar animal, né? Então, para mim, foi muito aprendizado com ele, né? E foi algo que a gente também foi aprendendo um pouco juntos, porque esse exercício ainda não tinha sido feito para o sistema, né, de pecuária brasileira. Foi feito com bovinos e aí ele ampliou a atuação dele para diversas espécies. Enquanto ele estava fora, entrou o primeiro aluno dele de mestrado que trabalhou com gado de leite, né, que foi o Marcelo, que hoje está em Muzambinho, né, e ele iniciou então a atividade também com gado de leite. E foi aí que ele foi aprimorando cada vez mais a forma de falar, né? Eu acho que isso era único nele e no grupo, e se estendeu com um grande aprendizado, acho que para todos nós, a forma como levar essas informações tão científicas e tão diferentes do que a gente está acostumado, do tradicional, da visão tradicional que se tinha dos animais, para sensibilizar os produtores, os peões, né, e todo o segmento de produção para mudar, né, paradigmas e mudar comportamentos. Então, eu acho que essa maneira única dele atuar, né, pacientemente, falando verdades, às vezes, de uma forma extremamente tranquila, sem ofender ninguém, fez com que ele alcançasse a repercussão, né, não só do trabalho, mas dele como ser humano também, em todo o segmento da pecuária. Eu acho que isso é único e refletiu muito em algo tão interessante como a gente acho que nunca viu. Eu nunca vi um pesquisador que falecer e ter tanta comoção de tantos segmentos da sociedade, né? A gente já viu, né, eu falo que a morte faz parte da vida e a gente já viu muitos pesquisadores indo ao longo de né, quase 40 anos de atuação, mas eu nunca tinha visto tanta comoção, tanta gente que reconhecendo esse valor, né, como científico, mas também um valor humano muito grande no Matheus. Acho que isso que atraía a todos nós, né, e criou essa unidade e essa congregação que era o Ético. Eliane, uma coisa assim que também foi muito... Nós estamos gravando com vocês, mas gravamos com o pessoal do sistema produtivo, tinha gente da indústria, né, frigorífica e tinha produtores rurais. E parece que até fica repetitivo, né? Parece que é até combinado as falas, porque quando você fala dessa capacidade dele de lidar com as pessoas, do lado humano, né? É uma coisa assim que é muito forte, não tem, é uma característica do que o professor Matheus tinha, que a gente não precisa nem pedir para ressaltar. Não tem como não falar dele sem citar essas características que eu acho que elas, às vezes, superam e muito, né, as qualidades de capacidade de inteligência, de capacidade de trabalho, porque às vezes pessoas são muito inteligentes, como era o caso dele, mas que às vezes não conseguem agregar pessoas no seu entorno, né? E isso é uma coisa que ele sabia fazer e tirar o máximo de todos, né? E dentro dessa questão de tirar o máximo de todos, né? Eu queria pedir para professora Fernanda falar um pouco, né,
um pouco da parte dessa geração de conhecimentos, né, que o professor Matheus conseguiu, né, formar pessoas, mas eu digo assim, tem gente que forma pessoas, e tem gente que forma guerreiros naquela linha de pesquisa que a pessoa trabalha. E o professor Matheus tem muito essa característica, né? A maioria esmagadora das pessoas que trabalharam com ele abraçam essa linha de pesquisa, esse pensamento, essa visão de dar uma importância para comportamento, para bem-estar animal. Então, dentro disso aí, professora Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa linha de pesquisa, a formação de mestres, doutores, que realmente eu digo que é a garantia que o trabalho do professor Matheus vai continuar por muitos e muitos e muitos anos, porque aquele conhecimento não encerrou com a passagem dele, né, para um outro mundo aí. É isso aí. Bom, prazer estar aqui, professor. Muito obrigada por me convidar. Junto com as meninas aí, somos as 3 que estão na academia hoje, né, à frente de vários projetos que começaram com o professor Matheus. Então, nessa parte da pesquisa, o que eu posso dizer é que a maioria acha que ele trabalhava só com gado de corte, né, que esse era o ramo da pesquisa dele, quando, na verdade, o professor abriu várias linhas de pesquisa, não só nessa parte de comportamento e manejo de bovinos de corte no curral, mas como também linhas de pesquisa na área de qualidade de carne, transporte, na área de suínos, de aves, até mesmo cães, né, Aline? O professor tinha uma linha de pesquisa para comportamento e bem-estar de cães também, né, de animais silvestres. Então, na verdade, eu acho que todos nós que acabamos trabalhando com o professor Matheus temos uma característica muito comum a dele, que é a tal da mente inquieta. Então, qualquer ideia que aparece de um aluno, alguma coisa, aquilo cresce, aquilo envolve, né? Então, ele pesquisou muitas áreas e dentro de todas elas, com certeza, ele deixou pessoas que são referências. Então, você sabe que eu tive num evento esses dias e falaram para mim, nossa, quem que vai estar no lugar do professor Matheus? Eu falei, muitos, porque ele começou sozinho e simplesmente deixou lindas sementes em vários segmentos. Então, hoje, nós somos muitos que carregamos, né, uma parte do que ele inspirou e acabamos nos embrenhando em estudos mais específicos graças a ele, né? Então, nessa parte de pesquisa, eu posso dizer que ele abriu muitas frentes aqui no Brasil, não só para bovinos de corte, mas para bovinos de leite, equinos, como eu já disse, suínos, aves, cães, silvestres, selvagens, enfim. A gente tem muitas pesquisas do professor Matheus em vários segmentos e as pessoas foram se especializando e levando um pedacinho dele aí, que vão levar por muito tempo. Essas pesquisas, é lógico que tiveram, a maioria delas sempre tiveram um cunho aplicativo, né, para ser aplicada na prática, voltada para melhorar a vida dos animais, mas melhorar também a vida dos seres humanos. Mas também tiveram várias pesquisas básicas, na área básica, né, para formar, na verdade, metodologias de coleta de dados, enfim, né? Então, tem uma coisa por trás também dessas pesquisas aplicadas que o professor desenvolveu bastante, né, com as pessoas. E uma coisa que ele era muito grande nessa parte da pesquisa, professor, é que ele nunca quis fazer sozinho, né? Então, a época que eu fiz doutorado, que foi a mesma época que a Aline estava no grupo ético, é um grupo já de 32 anos de atuação em pesquisa, ele sempre trouxe pessoas muito capacitadas de fora do país também para nos ajudar. Então, teve época, né, de ter 5, 6 colaboradores no ético, como tem até hoje vários colaboradores que estão em vários lugares do mundo. Né? O professor colocou brasileiros em vários lugares do mundo, do mesmo jeito que sempre trouxe várias pessoas do mundo para colaborar também. Então, isso é uma grandeza muito grande que ele teve, né? Sempre ensinou isso para a gente, né? De que sozinho a gente não faz e que em grupo, com certeza, a gente vai mais longe.
Então, o que o professor Matheus deixou hoje foi várias interrogações para a gente. Ele já estudou bastante, mas e aí? E de agora em diante, né? Como que a gente vai fazer mais coisas ainda? Então, a gente já tinha muitas coisas discutidas com todos do nosso grupo de pesquisa e garanto que todos vão continuar na linha que começaram por ele, com certeza. Fernanda, professora Fernanda, então, assim, eu acho que realmente nessa parte de pesquisa, né, como você frisou aí bastante, né, assim, essa capacidade que o professor Matheus tinha, né, de se relacionar com muitas pessoas, com muitas instituições, é exatamente o que vai dar sustentabilidade e garantia que essa semente não vai ser uma planta anual, né, que nasce, produz e morre, né? Ela vai continuar, é uma planta aí perene que vai produzir por muitos anos. Mas eu ainda acho, né, eu penso assim, que tem um outro lado que ainda ajuda. É a capacidade que a professora Eliane falou lá, como essa coisa chegou e foi muito abraçada pelo sistema produtivo, tá certo? Eu acho que mesmo que a pesquisa, que o grupo tente não andar, as pessoas vão cobrar e vão pedir e vão apoiar novas atividades, porque isso não é uma quando a gente falava assim, bem-estar animal, era um negócio meio poético, né? As pessoas achavam que era aquela pessoa que ama os animais. É a pessoa que ama, mas que também mede a produção, que avalia a resposta econômica. Então, eu acho que a grande, a coisa mais importante desse trabalho do professor Matheus, como um produtor disse, é que o animal fica melhor, as equipes que estão envolvidas no trabalho se sentem melhor, trabalham com mais segurança, num ambiente mais saudável, de menos risco e de menos esforço físico, e o proprietário tem mais lucro. Então, assim, são três coisas que fecha, né? Você tem o animal vivendo bem, sendo respeitado, os trabalhadores trabalhando numa condição extremamente boa, né, e segura e saudável, e o produtor conseguindo fazer isso tudo e ainda ganhar, né, ganhar mais, ter uma rentabilidade maior. Mas, professor, essa é a tendência das pesquisas mesmo, né, que a gente trabalhe um bem-estar, né, o bem-estar de todos que estão ali, inclusive colocando também o ambiente, né, não colocando os ambientes naturais em risco também. Então, assim, o foco das pesquisas de hoje, né, levando a parte de bem-estar animal, é que não é só pensando no animal, como o senhor está colocando, né? Essa é uma tendência mundial para quem trabalha com bem-estar animal, é falar de bem-estar único, né? De um bem-estar. E, assim, Fernanda, uma coisa que eu acho que as pessoas não fazem muita ligação, mas a gente sabe o quanto que a produção de proteína animal é questionada por grupos que condenam, né, a produção de proteína animal, de criação dos animais, e eu acho que as pesquisas do professor Matheus são um dos grandes contrapontos que nós temos para nos colocarmos, né, e apresentarmos um sistema de produtivo diferente do que muitos leigos aí, que o pessoal mais do meio urbano, que não conhece, que às vezes se liga muito em informações aí que rodam nas redes sociais, né, influenciadora digital e etc e tal. Então, quando as pessoas falam isso, você fala, não, peraí, esqueça isso aí, vamos falar em Matheus Paranhos, que isso aqui é ciência, isso aqui tem comprovação, né? Eu acho que tem isso ainda, que eu acho muito importante. Mas, professora Aline, eu tenho que me controlar, que senão fica igual o Jô Soares. Já estou gordo igual ele, com a barba branca, só falta não deixar o entrevistado falar, né? Voltando aqui, então, né? Eu estava falando que o talento do Jô também eu não vou ter.
Mas, professora Aline, eu acho que assim, dos grandes caminhos de multiplicação do trabalho do professor Matheus foi através do ensino, seja ele de graduação, seja ele em pós-graduação, seja ele em curso de especialização, que ele também levava essas informações para um número grande de pessoas. Como que você que está lá dentro da casa onde o professor Matheus, né, executava boa parte dos seus trabalhos, como que você vê essa formação de pessoas aí em nível de graduação, mestrado, doutorado, com as disciplinas mesmo, né, até uma parte um pouco mais teórica? Bom, começo agradecendo o professor Neumann pela oportunidade de estarmos aqui, né, ressaltando esse legado do professor Matheus Paranhos, a sua trajetória. Também cumprimento as minhas amigas, a Fernanda e a professora Eliane. Pois é, falar do professor Matheus é falar de muitas frentes, né, professor Neumann? É muita coisa, assim, que ele atuou e fazia com brilhantismo tudo. E ele era um excelente professor, um excelente docente, que os alunos dele gostavam muito das aulas dele. Aqui em Jaboticabal, eu cheguei aqui para começar a trabalhar com o professor Matheus, final de 2005, para começar 2006, como aluna de graduação ainda. Fiz o último ano de graduação aqui, depois fiz mestrado com ele, doutorado com ele, e eu sei que eu fiquei uma década no grupo ético, praticamente, né? Até 2015, quando eu saí daqui para ser docente na Universidade Federal de Juiz de Fora. Depois voltei em 2024, já como colega de departamento do professor Matheus, após ter sido aprovada aqui numa vaga de comportamento e bem-estar, para ser aqui a número 2 do professor Matheus, né? Porque muitas aulas, muitos compromissos, precisaria de mais um docente. E aí, desde então, eu passei a ministrar, né, as disciplinas que ministra o professor Matheus, que ministrava aqui, né, na FCAV, e o que a gente viu ao longo dos anos aqui foi uma batalha dele para a inserção dos conteúdos tanto de comportamento como de bem-estar animal, inicialmente como disciplinas optativas, depois como disciplinas obrigatórias, depois inserção de componentes curriculares práticos nessas disciplinas. E agora, ao final, na última reforma curricular, as coisas ficaram, por exemplo, no curso de zootecnia, da forma como ele achou que seria a melhor conjectura para esses alunos, que foi a disciplina de etologia aqui, ela é ministrada com 2 horas de carga horária teórica e mais 2 horas de carga horária prática, dividida em 2 turmas. Então, para o professor são 6 horas a etologia e para os alunos são 4 horas, só comportamento. Depois, na zootecnia, tem ainda separado uma outra disciplina, um outro componente curricular, que é bem-estar animal. Então, uma se dá no 2º ano da graduação, a outra vai ocorrer no 3º. O bem-estar animal são também 2 horas de teórica, mais 2 horas de prática, divididas em 2 turmas, né? A gente recebe aqui 50 alunos dividido em 2 turmas de 25 para as práticas. E aí, perceba que na maioria, né, dos cursos de graduação, em zootecnia, também medicina veterinária, esses 2 componentes curriculares, tanto o comportamento como o bem-estar, muitas vezes vêm junto ali em 2, no máximo 3 horas a aula, né? Então, aqui na nossa casa, né, que é a FCAV, onde ele buscou estabelecer currículos que, de fato, entendia-se que essa disciplina ela tinha interface com tudo, ela tinha interface com sanidade, ela tinha interface com manejo, ela tinha interface com nutrição. Então, essa carga horária e tudo que ele montou ali de currículo foi aquilo que ele entendeu ser o melhor em termos da formação desses meninos, né? Depois, na medicina veterinária, ele também ministrava aulas em nível de graduação,
sendo a etologia com 3 horas, bem-estar com mais 2, e nas ciências biológicas também, as 2 disciplinas separadas. E sempre foi um professor que ele oferecia muito para os alunos, em termos de conhecimento, em termos de estar presente ali, ele era muito preocupado com a graduação, muito preocupado mesmo, assim, com os alunos realmente aprenderem, estarem ali não só de corpo presente, mas prestando atenção. Então, ele oferecia muito e cobrava bastante também dos meninos, né? Então, eram disciplinas que a gente sempre acompanhava e via ali a evolução deles e como eles entravam e saíam diferentes depois de terem cursado, né, as disciplinas lá com o professor Matheus. E isso se refletiu, Neumann, num grande número de alunos que decidiram ser orientados depois pelo professor Matheus, tanto dos cursos de zootecnia, né, que era o maior contingente de estudantes que iam depois para pós-graduação com ele, mas também dos cursos de medicina veterinária, teve muita gente que ele orientou, e até mesmo do curso de ciências biológicas. Eu sou bióloga, né, uma bióloga que encontrei o Matheus num desses eventos de comportamento animal e resolvi vir trabalhar com ele, e depois acabei seguindo a carreira mais dentro da zootecnia. E aí, quando foi em 1993, o professor Matheus ele começou a dar aula aqui em 1986, depois que ele volta do pós-doc, no começo dos anos 90, ele traz, né, essa perspectiva do bem-estar animal, o comportamento já estava começando por aqui, e aí ele começa em 1993 o Grupo Ético, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecologia Animal. Essas demandas por orientação que passaram a surgir, tanto de fora quanto da própria FCAV, se reuniram lá depois, nesse grupo de estudos que virou depois algo que, né, formou aí mais de 80 estudantes em nível de pós-graduação, sem contar os pós-docs, né, estou falando só mestrado e doutorado, foram mais de 80 orientações que o professor Matheus teve, pessoas que passaram por aqui, muitos foram alunos de graduação dele, outros pessoas que vieram de fora, né, e algo muito interessante é que desse pessoal, muitos permaneceram ligados ao professor Matheus. Isso ressalta mais ainda o seu caráter humano e a forma como ele não só ensinava o conteúdo, mas ele inspirava as pessoas, ele nos inspirava muito. E ele também nos desafiava a querer saber mais, a querer ser como ele, porque a gente tinha ele como um referencial de alguém muito bacana, muito inteligente, que a gente queria ser assim também, né? Então, um exemplo de profissional, um exemplo de ética, tudo, assim, sempre uma pessoa extremamente respeitosa, muito respeitoso, muito respeitador, muito ético, muito correto nas relações de orientação, orientador, orientado, a gente sabia, a gente entrava lá, ele já tinha uma listinha dos critérios de autoria e coautoria, que ele sempre levava aquilo ali, sabe? O nome do grupo é ético, e isso parece que ficou aculturado ali como parte, a gente sabia que as coisas tinham que ser feitas corretamente. O professor Matheus, ao mesmo tempo que era muito humano, era um homem muito sério, então a gente sabia que com ele o papo era reto, a conversa não fazia curva, e o que a gente tratava ali, as coisas tinham que sair daquele jeito, né? E isso sempre foi muito bom. Isso formou pessoas muito capacitadas e muito capazes, né? Por isso que a gente vê hoje nas universidades, como estamos nós três aqui, tanto do Brasil quanto do exterior, muitas pessoas que foram orientadas pelo professor Matheus. A gente vê dentro dos institutos de pesquisa, tem no Ministério da Agricultura, tem nas empresas, frigoríficos. A gente encontra em diversas posições, tanto no Brasil quanto fora, pessoas que em algum momento passaram pelo grupo ético, seja como graduação, pós-graduação, ou como estagiários, né? Pessoas que vieram para fazer algum estágio, passaram algum período aqui com ele. E todo mundo sempre se mantendo aí, né? Pelo menos a maioria se mantendo próximo dele depois. A gente fez, em final de 2023, um evento, Neumann, que reuniu aí os 30 mais um, né? Isso tinha passado um ano já, então ficou 30 mais um anos de grupo ético.
e foi um momento muito, muito significativo para nós todos que trabalhamos com ele, muito significativo para ele. Ele estava felicíssimo nesses dias todos aqui, e muitos vieram dessas pessoas que passaram ali pelo grupo ético, e nós tivemos a chance de agradecer e de dizer o quanto ele foi importante para nós, e ali a gente teve a noção da magnitude que foram esses 30 anos, né, do grupo ético, porque era tanta gente, todo mundo tão feliz, animado, unido e inspirado por tudo isso que a gente estava fazendo ali, né, vendo houve várias palestras de egressos do grupo ético, então como esse pessoal tá ótimo, como se desenvolveu, que coisa maravilhosa que ele fez, né? E aí, eu aproveito a oportunidade para destacar também uma coisa muito importante, muito interessante que o professor Matheus fazia, ele gostava muito de fazer, a gente via ele muito feliz, alegre, animado quando ele fazia isso, que eram os eventos na área de bem-estar animal. Então, o ensino, ele não restringia apenas a graduação ou as suas disciplinas de pós-graduação, mas ele entendia que a gente precisava levar essa informação das mais diversas formas. Então, além dos treinamentos nas fazendas, ele organizou também workshops internacionais de comportamento e bem-estar animal, congressos, o encontro anual de etologia iniciou aqui em Jabuticabal. Ele organizou o primeiro encontro paulista de comportamento animal em 1983, que gerou depois a formação da Sociedade Brasileira de Etologia de Comportamento, que se tornou aí a promotora desses encontros anuais de comportamento. Ele fez também vários simpósios, tanto nacionais quanto internacionais, então sempre que o professor Matheus podia, e existia, né, um elemento motivador, as condições favoráveis, aqui a gente tem uma condição favorável que é a FAPESP, né, que ajuda muito também a fazer esse tipo de coisa, ele estava trazendo pesquisadores de fora, gente do Brasil, do exterior, e reunindo, tornando o Jabuticabal um polo de disseminação do conhecimento em comportamento e bem-estar. Então, hoje a gente tem essa condição aqui, graças ao trabalho árduo dele também nessa frente, né, junto à FUNEP, à FAPESP, com esse papel na organização desses eventos, e ele tinha uma característica muito bacana, que era a sua capacidade de congregar as pessoas, né? Então, de motivar, de inspirar e também de ser um elemento aglutinador ali. Isso para pós-graduação foi muito bacana, né? Por bastante tempo a gente teve aqui um grupo de docentes do exterior que vinha com uma periodicidade bastante alta para dar disciplinas. Isso, participaram das pesquisas, como ressaltou também a professora Fernanda, né? Eles foram colaboradores, orientaram alunos aqui, todo mundo teve a oportunidade de ir para fora, todos nós ali que passávamos pelo grupo ético, que queriam, que tinham vontade, ninguém ficou sem ir. Todo mundo teve a oportunidade de ir para o exterior, até mais de uma vez. Em função desses contatos, ele conseguia financiamento. A gente, por exemplo, eu fui para a Suécia no mestrado, sem nenhum dinheiro do Brasil, o governo de lá que pagou. Isso tudo em função de parceria do professor Matheus lá com as universidades da Suécia. Então, acho que isso é algo bacana de se destacar. Agora, ô Neumann, você tem que colocar um freio na gente, senão a gente começar a falar do professor Matheus, a gente não para mais. Você sabe, que, desculpa, professor, só para complementar uma coisa, a paixão dele pelo ensino era tão grande, e foi uma coisa que esse ano aconteceu 2 dias depois que ele faleceu, que é os treinamentos de bem-estar animal, para aqueles, tanto para as pessoas formadas, como para acadêmicos que buscam aprender sobre isso. Todas as férias tem curso no Grupo Ético gratuito, em que fica assim quase um mês falando de bem-estar animal para as pessoas. E então, assim, ele queria não só, né, que os acadêmicos dele, né, Aline, ou quem tivesse nos simpósios tivessem acesso. Quando assim você fala, eu quero muito aprender sobre bem-estar animal, o Grupo Ético também tem esses treinamentos, né, que era também uma coisa que ele gostava muito. Mas, o pessoal, eu acho engraçado, né, vocês estavam falando aí, né, e assim, da importância do professor Matheus, e aí uma pessoa me perguntou assim, Nilma, você, na semana que o professor Matheus faleceu, você fez 4 postagens consecutivas com fragmentos de uma live que nós gravamos, né, eu gravei com ele aqui, até para um curso de especialização
que era com fins filantrópicos, lá para o Hospital do Câncer, que ele, inclusive, não pôde gravar, a Fernanda, que está aí com essa incumbência agora, né, Fernanda? E depois você fez uma live e tal, eu não sabia que você era tão amigo do Matheus. Eu falei assim, e eu era tão amigo do professor Matheus que eu nunca sentei com o professor Matheus, eu nunca estive pessoalmente com o professor Matheus, eu sou apenas eu acompanho o trabalho do professor Matheus e sei a importância. Eu tive em várias palestras do professor Matheus, fiz uma pergunta aqui, outra ali, mas eu nunca tive assim, infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de ter uma interlocução mais próxima com ele sempre muito ocupado, muito viajando, eu nunca tive, né? Eu falei, mas não tem nada a ver com, como é que fala? Com amizade. Eu acho que a importância do professor Matheus, ela extrapola qualquer tipo de relação pessoal, né? A importância do professor Matheus, ela está muito além da admiração pessoal que, porventura, as pessoas tenham por ele, né? Porque eu não tive essa oportunidade de conhecê-lo assim, mais próximo, como pessoa, como ser humano, para ter uma convivência. Mas o trabalho dele é impossível alguém que seja envolvido com produção animal nesse país dizer que não é nem achar que foi bom, não. Ele foi um divisor de águas, né? Nós temos produção animal antes e depois, né? É uma pecuária diferente, né? Embora talvez muitas pessoas não se deem conta disso, porque as coisas vão acontecendo devagar e quando você vê, né, ela praticamente dominou todo o sistema produtivo. Mas nós já vamos aqui, a Aline falou, nós já vamos aqui para... Eu falei que eu queria 20 minutos de vocês, nós já estamos com 40, tá? Mas nós não vamos... Aqui não tem tempo, não. Nós vamos gastar todo o nosso tempo aqui. E eu fiz isso aqui com os produtores, né? Então, para a gente, como diz o outro, encerrar, e vocês fiquem à vontade, eu gostaria que vocês, de uma maneira mais sucinta, definissem o professor Matheus numa palavra, numa frase, num parágrafo. Fique à vontade aqui, e aí eu vou começar ao contrário, eu vou começar com a Aline, a Fernanda e a professora Eliane, né, nessa sequência. Professora Aline. Para mim, ele foi uma pessoa inspiradora, essa é a palavra, e um trabalhador incansável, porque eu nunca vi uma pessoa que trabalhou tanto. A imagem que nós temos dele era sempre trabalhando, sempre muito dedicado. Quando as filhas falam dele, elas falam das memórias que elas têm dele aos domingos, aos finais de semana, aos feriados, férias, lá sentado com o computador na mão, corrigindo as nossas teses, dissertações, artigos científicos. Então, acho que era isso. Esse é o exemplo que ele deixou para nós. Fernanda? É isso aí. Ele tinha uma frase muito interessante, Neumann, que ele falava assim, que bem-estar não era luxo, era uma condição para a pecuária, né? Então, e como a Aline diz, ele era incansável, trabalhador, mas ele deixou para a gente uma visão muito humana. E não é que humanizava os animais, era o quanto tudo que estava no ambiente, os animais, quanto tudo isso era importante para o ser humano. Então a gente tinha que fazer o bem porque era bom, né? Era uma frase que ele falava muito. Então ele deixou para a gente inspiração e deixou um caminho que ele sofreu para trilhar, não foi fácil para se trilhar sozinho, e que hoje nós somos em muitos para abrir e continuar esse caminho. A gente só tem a agradecer pela vida dele e da família dele por ter nos cedido o Matheus aí por tanto tempo.
Eu penso, quando eu penso no Matheus, eu penso em inquietação mental, sabe? Eu acho que ele tinha um espírito, para mim, do verdadeiro cientista, que é aquele que desenvolve pensamento crítico, mas de forma construtiva sempre, em buscar sempre soluções, né? Em tentar trazer soluções para aquilo que o inquietava. Então, aquela inconformidade do grande cientista. Então, isso para mim é uma grande inspiração. E sem perder a humanidade, né? O respeito pelos pensamentos do outro, até, eu falo, pelos pensamentos incipientes, né? De quem está começando. Ele parava e escutava primeiro, antes dele colocar alguma coisa, ajeitar as coisas no lugar. E isso era muito interessante, porque ele dava desde do estagiário até os seus pós-doutores, ele sempre deu liberdade de aprender a refletir em voz alta e apresentar o seu pensamento sem nenhum tipo de julgamento. Depois ele respondia, né? Mas era esse respeito, né, ao pensamento do outro, talvez seja uma das coisas que mais me marcaram e eu acho que me ensinaram muito também no período que eu estive em Jaboticabal e depois com anos de convivência, né? Embora eu tendo sido das primeiras, eu acho que eu me afastei um pouco mais, né, ao final, mas eu penso que esse espírito agregador dele, ele não deixava a gente, né? A gente nunca conseguia ir, né, completamente. Eu estava sempre me encontrando, ou conversando, ou querendo que ele viesse, né, para a gente poder conversar e qualquer conversa com ele sempre seria inspiradora. Você podia falar de ciência, você podia falar de família, você podia falar... Ele tinha sempre uma visão de inquietude, né? De vamos repensar isso aí, né? Mesmo que você falasse do seu casamento até as suas relações científicas, ele traria algum tipo de... te levaria a refletir. Será que o que a gente está fazendo é isso mesmo? É esse o caminho? Então, isso para mim sempre foi muito inspirador. Eu gostaria de agradecer, né, as três aqui por tirar o tempo e estar aqui, mas eu tenho certeza que não é... Esse é o Agroverdades que eu fico com o menor peso na consciência de estar tomando o tempo dos outros, porque eu tenho certeza que vocês estão aqui com maior... não com satisfação, porque a gente gostaria que não estivéssemos aqui falando, né, da partida do professor Matheus, mas ao mesmo tempo com muita boa vontade da gente deixar registrado, né, um pouco, né, bem pouquinho mesmo do que foi o professor Matheus, e para aqueles mais jovens, né, que estão que não conheceram aí, ou que vão assistir esse vídeo, sei lá, daqui a algum tempo, né, para conhecer talvez o professor Matheus, se for o caso, né, e que é de uma era, né, de professores, né, que eles eram muito mais do que repassadores de conhecimento, eles eram formadores de pessoas, eles mudavam vidas, mudaram, né, o jeito de enxergar o mundo, né, de uma geração, né? Então a gente tem que agradecer aqui ao professor Matheus, aproveito, né, para agradecer a família, porque toda vez que a gente vê como é que fala? Um professor assim que se dedicou muito, é porque tem um pouco da família abrir mão de alguns momentos e entender. Porque se não tiver esse entendimento, a pessoa acaba, né, sucumbindo, né? Se as pessoas não entenderem um pouco que às vezes tem que dividir, né? E eu falo que tem às vezes alguns alunos meus que falam assim, professor, a gente está tomando um pouco do seu tempo com a sua família. Eu falo, não está tomando não, isso faz parte, porque os alunos acabam sendo um pouco, né, nós que somos professores, os nossos alunos são um pouco da nossa
da nossa família, um pouquinho da gente que vai passando. Mas realmente esse aqui é o vídeo, né, que está encerrando aí esse tributo ao professor Matheus, e eu gostaria de agradecer imensamente a vocês, né, e eu espero que vocês que estão mais próximos, que eu tenho certeza que não vão, né, deixar esse ritmo do avançar do conhecimento em comportamento e bem-estar animal, eu tenho certeza que vai continuar no mesmo ritmo aí que o professor Matheus. Eu tenho certeza que ele não está preocupado com a ausência dele, porque eu tenho certeza que ele confia muito em vocês e vocês vão, né, tocar essa rotina de geração de conhecimento e de formação de pessoas que o professor Matheus desenvolveu. Muito obrigado a todos aí, né? E dizer que esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. AgroVerdades Especial. Tributo ao professor Paranhos. Realização: Asbran e Minerva Foods. Apoio: Agrominas e Integral Mix.